Descobri que minha esposa me traía há 10 anos, depois de 7 anos de casamento. Não escolhi uma briga feia nem postei nada online, mas reuni todas as provas que tinha. Mostrei as provas aos pais dela na frente dela, porque sei que, para uma boa menina como Wu Jing, o golpe mais fatal viria de seus pais. Esta noite, vou convidar meus sogros para casa para discutir e revelar todas as provas na frente deles. Meu sogro ficou furioso e quebrou o cinzeiro. Minha filha não faria uma coisa dessas, até eu mostrar as gravações de segurança do hotel. Os dois foram do choque à vergonha, sem conseguir levantar a cabeça. Wu Jing recebeu um telefonema, voltou para casa em pânico e desabou ao ver os rostos lívidos de seus pais. Sua fortaleza mais sólida desabou. Ela perdeu o casamento e a confiança de seus pais. Eu dividi os bens com calma. Enquanto a amante era espancada na rua pela esposa traída e Wu Jing se mudava para um apartamento alugado sob o desprezo de parentes e amigos, eu dirigia rumo a uma nova vida. Ela foi permanentemente banida pelos pais. Eu tenho um monte de fotos. Wu Jing, minha esposa, sorrindo alegremente, com o meio corpo quase inclinado para os braços de outro homem. Aquele homem, Wang Zimin, com a mão na cintura dela, numa postura familiar e chamativa. O fundo é o restaurante francês mais caro da cidade. O brilho dos lustres de cristal em seu copo de vinho erguido machuca os olhos. Esta pilha grossa é o que consegui em um mês, com um gasto nada pequeno e inúmeras noites sem dormir, roído por pensamentos de traição. Postar online e expô-la à morte social seria barato demais para ela, e muito baixo. Para uma mulher como Wu Jing, a reputação e a opinião dos outros são importantes, mas o que realmente sustenta sua arrogância e senso de superioridade são seus pais, que a têm na palma da mão e a consideram um tesouro raro, Wu Jiangu e Zhang Aizhen. Meus ex-sogros. O olhar deles para mim sempre teve um ar de julgamento condescendente. Como se o fato de sua filha ter se casado comigo fosse um golpe de sorte para minha família. Cada reunião familiar era para eles me dar conselhos. Sempre diziam, Gao Xian. Xiao Jing sempre foi mimada desde pequena. Você precisa ter paciência. Homens, né? Vocês precisam se esforçar mais na carreira, senão como vão sustentar a família? Esta casa ainda é um pouco afastada. Eu disse desde o início que deveríamos ter comprado aquela casa com escolas no centro da cidade. Eles construíram uma fortaleza inabalável com sua infinita devoção e piedade filial. Eles a protegeram firmemente dentro dela e me isolaram do lado de fora. Agora, a chave da fortaleza está na minha mão, sentindo as bordas afiadas das fotos. A tela do celular se ilumina no carro escuro. Faltam 15 minutos para a hora marcada. Estou dirigindo para aquela casa que preparei cuidadosamente, onde uma boa peça está prestes a ser encenada. No espelho retrovisor, meu rosto não mostra nenhuma expressão. Apenas as linhas tensas do canto da minha boca revelam um toque de frieza resoluta. O golpe mais fatal para ela nunca viria de mim, um estranho. Esta noite, vou enfiar esta chave na fechadura mais importante da fortaleza e deixar os construtores da fortaleza verem com seus próprios olhos o que há por dentro, o que eles consideravam um tesouro, mas que já apodreceu. O calor residual do motor ainda paira na garagem, misturado com o cheiro de poeira e o odor abafado peculiar de um espaço fechado. Abro a porta do carro e meus pés pisam no chão de cimento frio. O som dos meus passos ecoa pela garagem vazia, produzindo um eco claro e solitário. O elevador sobe suavemente. Os números saltam, como um cronômetro em contagem regressiva. Jim. Um leve clique. A porta se abre. O que me atinge é a aura de uma família abastada. Velas perfumadas caras, um doce aroma de flor de laranjeira cuidadosamente criado. Mas por baixo, persiste teimosamente um leve perfume de colônia masculina, o tipo que Wang Zimin costuma usar, com notas agressivas de cedro. Esse cheiro é como uma agulha fina, que perfura precisamente a falsa calma que me esforço para manter. Na sala de estar, as janelas estão impecáveis e o chão de mármore brilhante reflete o lustre de cristal pendurado no teto. O sofá é de couro italiano legítimo, escolhido a dedo por Wu Jing. As linhas são fluidas, mas sentar-se nele é certamente frio, como nosso casamento que já morreu há muito tempo. Do lado de fora da enorme janela panorâmica, estão as luzes brilhantes de milhares de lares na cidade. Cada luz parece representar uma família completa. Apenas aqui, parece um showroom frio e cuidadosamente projetado. Meus olhos percorrem a grande foto de casamento na parede. Na foto, estou abraçando Wu Jing. Ela está sorrindo gentilmente, com um olhar tão claro quanto água de nascente.
Que disfarce perfeito! Vou até lá e pego uma moldura de cristal pesada que está ao lado. Dentro, está uma foto de Wu Jing com seus pais. Na foto, Wu Jiangu parece radiante. Zhang Aizhen, graciosa e digna. Eles cercam Wu Jing no meio, com um carinho em seus olhos que quase transborda. É esse rosto, essa postura que enganou a todos, inclusive a mim. Inconscientemente, esfrego a superfície fria do vidro, deixando uma leve impressão digital borrada. Encaro os olhos semicerrados de Wu Jing na foto. Por dentro, há um gosto frio de ferrugem, que volta a borbulhar no fundo da minha garganta. Hipocrisia, hipocrisia completa. Ela usou esse rosto, essa postura de boa menina para enganar seus pais. Enganou a todos e quase me enganou também. A sensação dura que vem das pontas dos meus dedos. Deixei-me virar e coloquei a moldura com um leve clique. Estiquei-me e fui para o escritório. A gaveta da pesada secretária de pedra e madeira só pode ser aberta com uma chave. Peguei na pequena chave de latão que carregava comigo e inseri-a, rodando-a suavemente. O som do trinco abrir era particularmente nítido no escritório silencioso. Na gaveta, repousava uma espessa bolsa de couro para espadas de impressão digital. Ela própria era banal, mas o que continha era suficiente para destruir. Um mundo perfeito cuidadosamente construído durante mais de 20 anos. Tirei-a. Estava pesada. Não continha apenas fotografias. Tirei uma pequena parte e espalhei-a sobre a mesa. Fotografias de encontros secretos em restaurantes. De beijos sob a luz fraca da garagem subterrânea, no portão do hotel, com ângulos nítidos. A indicação da hora e do local não era suficiente. Algumas capturas de ecrã de vídeo de vigilância impressas, desfocadas mas cruciais. Nelas, podiam-se ver claramente os rostos de Wu Jing e Wang Zimin, capturando até mesmo o rosto de Wu Jing. Um sorriso tímido que eu nunca tinha visto. Havia cópias de vários extratos bancários, com caneta de marcador a destacar várias transferências de dinheiro da conta de Wang Zimin para Wu Jing. Quantias consideráveis, com palavras repugnantes escritas nas costas, como querida Lingir, saudades tuas, voa, e coisas do gênero. Havia até uma cópia da fatura de pagamento da taxa de condomínio do apartamento de luxo em nome de Wang Zimin, com o registro da assinatura de Wu Jing na recepção da encomenda. A cadeia de provas. Como um detetive calmo, passei um mês a reunir tudo gradualmente. A juntar, acabando por tecer esta rede hermética. Cada pedaço de material era como um tijolo frio, construindo a escada que conduzia ao cadafalso desta noite. O telemóvel vibrou. O ecrã acendeu-se. Era uma mensagem WeChat de Wu Jing. Marido, vou trabalhar até mais tarde esta noite. O projeto está a avançar rapidamente e pode ser muito tarde. Não esperes por mim para jantar. Amo-te, seguido de um emoji de beijo brincalhão. A ponta dos meus dedos pairou sobre o ecrã frio. O cheiro familiar, interior, com sabor a ferrugem, voltou a subir. Dissipou instantaneamente o último vestígio de hesitação. Horas extraordinárias. O projeto está a avançar rapidamente. Quase consigo imaginar como ela está agora. Talvez a partilhar um jantar num restaurante sofisticado com Wang Zimin, ou num quarto de hotel. Bloqueei o ecrã sem expressão e coloquei o telemóvel com o ecrã virado para baixo na mesa. Amo-te. Estas duas palavras eram como agulhas envenenadas, a picarem meus olhos. Respirei fundo. O ar frio encheu os meus pulmões, reprimindo a força náusea interior e a dor aguda. A raiva é combustível. Mas esta noite, preciso da precisão de um bisturi e da lucidez fria. A campainha tocou. O som nítido e agradável de Din-Dong penetrou. O silêncio cuidadosamente arranjado e bateu abruptamente nos meus tímpanos. Eles chegaram. Fechei a gaveta. A chave cortou-me a palma da mão, deixando uma marca nítida. Peguei na pesada bolsa de couro para espadas de impressão digital e caminhei com passos firmes para a sala de estar. A voz do lado de fora da porta vinha através da porta grossa. Era a voz alta e oficial de Wu Jiangu, embriagada com vinho. Gao Xian, abre a porta. Não disseste que tinhas algo importante para discutir. Depois, veio o eco gentil, mas imperceptivelmente presunçoso, de Zhang Aizhen. Sim, Xiao Gao, chegamos. Aia! Gao Xian, por que demoras tanto? Zhang Aizhen estava envolta num casaco de caxemira de boa qualidade. O seu rosto bem conservado exibia um traço de impaciência por ter esperado, mas mais do que isso, uma propensão habitual para a crítica. O olhar dela passou por mim, fixou-se na sala de estar, e as suas sobrancelhas franziram-se como de costume. Por que está tão escuro na sala? Não ligas uma luz mais forte?
Para que poupar na eletricidade? Enquanto falava, despiu o casaco familiarmente e entregou-mo naturalmente, como se eu ainda fosse o genro que precisava de cuidar da família dela. Wu Jiangu seguiu de perto. Ele estava em boa forma, com as costas direitas, carregando uma postura de avaliação inconsciente cultivada por estar numa posição de pequena liderança durante muito tempo. Ele pigarreou, a voz alta. Xiao Gao, o que é tão urgente que falaste ao telefone? A tua mãe e eu tínhamos acabado de combinar de jogar cartas com o Auli e os outros, e insistimos em adiar e viemos. Ele examinou a sala de estar espaçosa mas invulgarmente fria, com um olhar crítico como um anfitrião. E a Jin? Ainda trabalhar até tarde? Essa criança é demasiado ambiciosa. Tens de falar com ela. Uma mulher ainda tem de dar prioridade à família. Ele caminhou até ao sofá, o olhar caindo habitualmente sobre a enorme fotografia de casamento. Um sorriso de satisfação apareceu no seu rosto, o tom carregado de autoridade inquestionável. Mas, falando nisso, com o rosto instantaneamente vermelho, as veias do pescoço saltando, ele correu para a mesa de jantar em alguns passos, apontando para mim com o dedo trêmulo, sua voz elevando-se e distorcendo-se devido à raiva extrema e à descrença. Gao Xian, você está louco? Como ousa difamar minha filha? Quem é Jingjin? Nós, como pais, não sabemos. Desde pequena, ela corava até ao falar com um rapaz. Como ela poderia fazer algo tão vil? Será que você está tendo problemas no trabalho? Ficou irritado lá fora e veio procurar confusão e jogar sujeira em Jingjin? Eu te digo, essa brincadeira não é para ser feita. A saliva quase espirrou no meu rosto. O rosto de Zhang Aizen também empalideceu, não de medo, mas de uma indignação altiva. Ela rapidamente jogou o casaco de cachemira no sofá ao lado. Com o peito subindo e descendo violentamente, as sobrancelhas meticulosamente desenhadas erguidas, a voz estridente. Gao Xian, você enlouqueceu? Nossa Jingjin é uma menina íntegra. Correta. Nestes anos de casada com você, em que ela te faltou? Em que ela não fez bem? Como você pode dizer uma coisa dessas? Provas? Que provas você pode ter? Eu acho que você está agindo de má fé, querendo arruinar a reputação de Jingjin. Eu te aviso. Retire imediatamente o que você acabou de dizer e peça desculpas a Jingjin, caso contrário, não espere que sejamos gentis. Suas mãos bem cuidadas bateram com força na mesa, fazendo até a pasta se mover ligeiramente. A pulseira de jade valiosa em seu pulso bateu na superfície dura da mesa, emitindo um som nítido. Eles eram como dois leões furiosos protegendo seus filhotes, furiosos e vociferantes. Aquela confiança e orgulho arraigados os fizeram escolher, no primeiro momento, a negação e o ataque mais ferozes. Todas as acusações, naturalmente, se voltaram para mim, o difamador, sem motivo. Eu os observava, com os rostos distorcidos pela raiva, ouvindo aquelas acusações torrenciais. E no fundo, aquele lago congelado não apresentava a menor ondulação, e até mesmo uma calma quase cruel se espalhava. Os guardiões da fortaleza de fato reagiram intensamente. Eu permaneci em silêncio, sem discutir, sem contestar. Apenas estendi minha mão direita, a ponta do dedo indicador tocando levemente a borda áspera da pasta de papel craft. Então, sob o olhar furioso de Wu Jiangu e as repreensões incessantes de Zhang Aizen, meu dedo firmemente puxou. E o som da linha se abrindo ecoou na sala de estar que repentinamente ficou silenciosa. Pareceu um som estridente e alto. Estendi a mão, sem olhar para eles. Apenas, com movimentos firmes, fui tirando as coisas de dentro, uma por uma. A primeira pilha de fotos foi organizada por mim em ordem cronológica. As primeiras eram de um restaurante relativamente tranquilo. Wu Jing e Wang Zimin estavam separados pela mesa, mas seus corpos se inclinavam um para o outro, seus olhares se cruzavam em um canto do café. Wu Jing sorria, e a mão de Wang Zimin parecia tocar casualmente a parte de trás de sua cadeira. Essas fotos foram gentilmente empurradas para a frente de Wu Jiangu e Zhang Aizen. O ar congelou instantaneamente. A respiração pesada de Wu Jiangu e os suspiros contidos de Zhang Aizen se misturaram. O que isso prova? Wu Jiangu encarava as fotos fixamente. Seus olhos estavam arregalados, quase explodindo, mas sua voz trazia um tremor imperceptível e uma bravata vazia. Amigos normais jantam juntos, qual o problema? Gao Xian, você está exagerando. O rosto de Zhang Aizen passou de pálido para um azul acinzentado. Ela pegou uma foto, seus dedos apertando com tanta força que quase rasgaram a foto.
Ela disse em voz alta, é o ângulo. Definitivamente é um problema de ângulo. Jing me disse que este é um cliente muito importante da empresa dela, Gao Xian. Você está seguindo e fotografando secretamente. Você está cometendo um crime, você sabe? Ela tentou rasgar a foto. Mas seus dedos tremiam levemente devido ao excesso de força, apenas amassando as bordas da foto. Eu não disse nada e continuei tirando coisas. As fotos seguintes aumentaram drasticamente o impacto. Na iluminação fraca de uma garagem subterrânea, os dois se abraçavam apertado. A mão de Wang Zimin já havia escorregado para dentro do sobretudo de Wu Jing. Outra era em frente à porta giratória de um hotel. Os dois, um atrás do outro, com menos de meio minuto de intervalo. Wu Jing usava óculos de sol, mas o contorno do perfil era incrivelmente claro. As últimas eram em frente a um prédio de apartamentos em um condomínio de luxo. Wu Jing passava o cartão de acesso para entrar. A hora mostrada era depois das 11 da noite. As fotos foram dispostas uma a uma, como lâminas frias, perfurando suas defesas vacilantes. O rosto de Wu Jiangu passou de vermelho para roxo, e de roxo para uma cor acinzentada assustadora. Ele abriu a boca, sua garganta emitindo um som como um fole quebrado. Seu corpo balançou e ele rapidamente estendeu a mão para segurar a borda da mesa para não cair. Ele encarava fixamente aquelas fotos, especialmente a da garagem subterrânea. Seus olhos ficaram instantaneamente cheios de veias vermelhas assustadoras. Ele pensava, mas sua voz perdeu o brilho anterior, restando apenas uma luta desesperada e um tom agudo e estridente. Cada palavra parecia ter sido espremida entre seus dentes, carregando um cheiro de sangue. A reação de Zhang Aizhen foi mais direta. Ela foi como se tivesse sido atingida por um martelo gigante invisível. Seu corpo estremeceu violentamente, cambaleando para trás. Colidiu com a cadeira alta atrás dela, emitindo um som de fricção estridente. Seu penteado cuidadosamente arrumado se desfez, colando-se em suas têmporas suadas. Ela olhou para as fotos e então olhou para mim abruptamente. Seus olhos estavam cheios de extremo terror, confusão e uma perplexidade à beira do colapso. Seus lábios tremiam violentamente. Mas ela não conseguia dizer uma palavra, apenas balançando a cabeça inutilmente, como se isso pudesse negar a ruína diante de seus olhos. A pulseira de jade valiosa, com o tremor de seu corpo, batia constantemente em seu braço, emitindo um som monótono e desesperador. As muralhas da fortaleza começaram a emitir sons de rachaduras desagradáveis diante das evidências irrefutáveis. Observando a mistura de choque, fúria e perplexidade à beira do colapso em seus rostos, observando o Jiangu segurando a mesa, apenas para conseguir ficar de pé, Zhang Aizhen desanimada, quase desmaiada. Aquela sensação fria de controle varreu todo o meu corpo como uma corrente fria. Mas não era suficiente. Após a negação furiosa, vem o desespero mais completo. A fortaleza precisa ser destruída desde a raiz. Paz, eu comecei a falar. Minha voz não era alta, mas como um picador de gelo batendo na superfície congelada, penetrando claramente em sua respiração caótica, para encontrar alguém para prejudicá-lo. Meu olhar se voltou para Zhang Aizhen. Cliente. Eu peguei da parte inferior da pasta. Eu tirei um pendrive prateado da parte inferior da pasta. Muito pequeno. Muito leve, mas como um ferro em brasa, atraindo seus olhares aterrorizados. Este é o dia 18 do mês passado, às 21h27. Eu disse a hora e o local exatos. Cada palavra como uma bala fria. As imagens de vigilância em frente ao quarto 1708 do Hotel Aiui. Eu me levantei e fui até a parede da TV na sala de estar com o projetor. Este projetor foi o Wu Jing. Originalmente queria comprar para assistir a filmes em alta definição. Agora, porém, tornou-se para ela a ferramenta para tocar o sino fúnebre. Eu inseri o pendrive habilmente. Emito um leve zumbido de inicialização na frente. Um feixe de luz branca fria atingiu a parede branca oposta, formando uma mancha de luz ofuscante. Wu Jiangu ergue a cabeça abruptamente, os olhos injetados de sangue fixos na parede. Um rugido baixo e contido, como de um animal, emanou de sua garganta. Desliga, Gao Xian, desliga isso agora. Eu não vou ver. Você não vai usar esses truques sujos. Zhang Aizhen soltou um som curto. Um soluço quase sufocado. Suas mãos cobriam os ouvidos com força, o corpo todo encolhido na cadeira, tentando se esconder. Mas o tremor violento atraiu. Eu apenas toquei levemente no controle remoto.
O brilho na parede foi instantaneamente substituído por uma imagem nítida. Era noite. O corredor do hotel, com carpete espesso, tinha uma luz suave. A câmera estava em um ângulo em relação à porta do quarto 1708. A nitidez da imagem era muito alta. Até o reflexo dourado do número da porta era visível. Alguns segundos de silêncio. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala de estar. Apenas a ventoinha do projetor girava levemente. Então a imagem se moveu. Um homem alto, vestindo um terno escuro, apareceu na lente do corredor, com um passo leve e satisfeito, indo diretamente para o quarto 1708. Seu rosto estava completamente exposto na lente. Wang Zimin. Ele até curvou os cantos da boca em um sorriso ambíguo na direção da lente. Levantou a mão para arrumar a gravata. Ele caminhou até a porta do 1708. Sem bater, tirou diretamente o cartão do quarto. Um leve bip soou. A porta se abriu. Ele se esquivou para dentro. O tempo no canto inferior direito da tela passou silenciosamente. 10 segundos, 20 segundos, meio minuto. O corredor voltou a ficar em silêncio. De repente, o som de saltos altos batendo no chão veio de fora da tela, de longe para perto, com um toque de urgência. Uma mulher vestindo um sobretudo bege, com óculos de sol grandes e máscara, apareceu na lente. Ela abaixou a cabeça e andou rapidamente, indo diretamente para o quarto 1708. Apesar da cobertura apertada, o formato do corpo, a maneira de andar e o estilo do sobretudo. Até mesmo o relógio Cartier Ballon Bleu em seu pulso esquerdo, que ainda brilhava levemente sob a luz fraca. Era um presente que Wu Jiangu deu a ela no ano passado em seu aniversário. Tudo estava gravado como uma marca nas pupilas de Wu Jiangu e Zhang Eisen. A mulher parou na porta do 1708. Não tocou a campainha nem bateu, apenas pegou o celular e digitou rapidamente algumas vezes. Quase no segundo seguinte em que ela baixou o telefone, a porta se abriu uma fresta por dentro. A mão de um homem estendeu-se e agarrou com precisão o pulso da mulher. Com uma força que não admitia questionamentos, puxou-a para dentro com força. A porta bateu com um estrondo. A imagem congelou na porta fechada do quarto 1708. O tempo indicava 21h30. O feixe de luz do projetor atingiu silenciosamente a parede, refletindo aquela porta fechada, que simbolizava segredos sujos e intermináveis. O silêncio na sala de estar era assustador. Até o som da respiração havia desaparecido. Um grito agudo e desumano rasgou o silêncio. Era Zhang Eisen. Ela parecia ter sido atingida por uma corrente elétrica de alta voltagem. Toda a pessoa saltou da cadeira e caiu de volta pesadamente, rasgando freneticamente seus próprios cabelos com as duas mãos. O coque de cabelo cuidadosamente penteado estava completamente solto. Ela não percebeu que os acessórios de cabelo caros haviam caído no chão. Seus olhos estavam arregalados, as pupilas turvas, olhando fixamente para a porta fria na parede, como se quisesse queimá-la. Lágrimas, ranho e saliva jorravam descontroladamente. Cobriram seu rosto, que instantaneamente envelheceu 10 anos. A maquiagem requintada foi completamente destruída, como uma pintura a óleo de qualidade inferior que foi borrifada com água. Sua garganta emitia um som ofegante, como um fole quebrado. O corpo, tremendo violentamente como em um ataque epiléptico. A pulseira de jade batia freneticamente no osso do pulso com seus movimentos, emitindo um som rápido e desesperado de taque, taque. Falso. Tudo é falso. Ilusão. Deve ser uma ilusão. Ela gritou incoerentemente. A voz rouca e distorcida. Cada palavra parecia ter sido retirada do sangue. Silenciosamente. Minha filha. Ela parecia querer usar a dor para se acordar, para provar que era apenas um pesadelo. Mas as marcas de palmas vermelhas e inchadas que rapidamente apareceram em seu rosto e a dor excruciante trouxeram apenas um desespero mais profundo. Wu Jiangu não gritou. Ela era como uma escultura de barro da qual todos os ossos haviam sido retirados instantaneamente. Sentada rigidamente no lugar, o rosto que estava furiosamente vermelho agora tinha uma cor cinza mortal. Seus olhos injetados de sangue estavam fixos, sem piscar, na parede, na porta congelada. Como se quisesse gravá-la profundamente em sua alma. Quando ela segurou a beira da mesa, as articulações dos dedos estavam excessivamente tensas. E apresentavam um tom branco-azulado assustador. As unhas afundaram profundamente na mesa de madeira maciça, deixando algumas marcas claras em forma de crescente. O corpo tremia violentamente incontrolavelmente, fazendo com que a mesa de jantar pesada emitisse um leve estalo. Ela abriu a boca, querendo dizer algo. Querendo zombar, querendo questionar.
mas sua garganta só emitiu um som como o de um animal morrendo. Um forte cheiro de sangue se espalhou em sua boca. Sua gengiva havia sido mordida por ela mesma. Ela tentou mover os pés, querendo correr e destruir aquele projetor maldito. Mas suas pernas pareciam estar cheias de blocos pesados de chumbo, tremendo incontrolavelmente. Ela mal conseguiu cambalear meio passo para frente. E então não conseguiu mais se mover. A fé havia desmoronado. Eles esculpiram cuidadosamente com mais de 20 anos de trabalho árduo o tesouro raro que veneravam como um deus, sob a lente fria. Diante das provas irrefutáveis, todas as auréolas sagradas foram retiradas, revelando o atoleiro interior mais indizível e sujo. O orgulho inquestionável, enraizado no sangue, foi estraçalhado e pisoteado na poeira. O Jing desmoronou do seu âmago, completa e silenciosamente, e a poeira levantada os sufocou. Nesse momento, um toque de celular abrupto e alegre cortou repentinamente a sala de estar como uma faca enferrujada. O silêncio sufocante e o amor desesperado foram interrompidos pelo toque infinito do celular, que eu havia configurado especialmente. A música açucarada, um pouco doce, tinha sua origem no bolso do casaco de cachemira que Zhang Aizhen havia jogado no sofá individual em meio ao pânico. Essa melodia doce, fora de hora, soava como a zombaria mais cruel naquele momento. Zhang Aizhen estremeceu novamente ao ser estimulada pelo toque, e seu olhar vago instintivamente se voltou para a fonte do som, mas rapidamente se retraiu como se tivesse sido queimada com óleo fervente. Um gemido ainda mais doloroso escapou de sua garganta, e ela cobriu os ouvidos com força novamente, encolhendo o corpo ainda mais. Wu Jiangu, por outro lado, pareceu ter sua última faísca de razão acesa pelo toque, a fúria de um pai. Ele virou a cabeça abruptamente, seus olhos injetados de sangue fixos no casaco, como se quisesse queimar até as cinzas o celular de Zhang Aizhen através do tecido. Seu peito subiu e desceu violentamente, e ela levantou abruptamente a mão que não estava segurando a mesa, impotente e ansiosa. Com uma força implacável de morrer junto, ela acenou violentamente em direção à fonte do som, em pânico. O braço que ela agitou não alcançou o casaco, mas atingiu fortemente a borda da mesa de jantar, onde estava um pesado cinzeiro de cristal translúcido. O cinzeiro voou bruscamente, traçando um arco ofuscante no ar, e caiu pesadamente no piso de mármore liso como um espelho. Em um instante, despedaçou-se, e inúmeros fragmentos cristalinos e afiados espirraram como granizo, acompanhados por um som estridente. Cinzas, restos de cigarros e até um pequeno punhado de cinzas de cigarro feminino com sabor de menta, que o Jing havia jogado ali da última vez que voltou para casa. Com o impacto da explosão, a poeira se ergueu e se espalhou, cobrindo a cena de colapso com uma névoa irritante. Alguns dos fragmentos que espirraram roçaram a panturrilha de Wu Jiangu, deixando pequenos cortes sangrentos, mas ele não percebeu e apenas encarou fixamente a pilha de destroços de cristal. Seu corpo cambaleava ainda mais, como se a última força tivesse sido arrancada dele, e ele mal conseguiu não cair apoiando-se na borda da mesa. O maldito toque do celular continuou tocando docemente, teimosamente, após o som estrondoso do cinzeiro se quebrando. Repetidamente, como um som demoníaco ecoando em seus ouvidos, Zhang Aizhen foi assustada por esse enorme som de estilhaços e soltou outro grito curto. Ela ergueu a cabeça abruptamente, olhando a confusão no chão e o marido cambaleante com horror. Seus olhos estavam completamente vazios, restando apenas uma vasta extensão de perplexidade e dor. Eu observei friamente essa farsa de colapso, observando os dois rostos completamente derrotados e desesperados na poeira. O momento havia chegado. Eu peguei meu celular calmamente, encontrei o número de Wu Jing e liguei, mas meus olhos estavam fixos na porta fria do quarto 1708, congelada na parede. Atendeu rapidamente após apenas 2 toques, a voz de Wu Jing veio pelo fone. Com um toque de impaciência por ter sido interrompida em seu trabalho extra, e um toque de deliberado doçura enjoativa. Alô, querido. O que foi? Acabei de terminar a reunião e estou prestes a ir para casa. O ruído de fundo estava muito silencioso. Eu podia ouvir vagamente o som de carros passando, mas não era a agitação que deveria haver em frente ao prédio da empresa. Segurando o celular, meus olhos percorreram a pilha de fragmentos de cristal ofuscantes no chão. Varrendo as lágrimas no rosto de Zhang Aizhen e a maquiagem borrada, varrendo o rosto pálido de Wu Jiangu, e finalmente, parando na porta fechada do quarto na parede de projeção, minha voz passou claramente pelo celular. Sem nenhuma emoção, tão calma como se estivesse relatando a previsão do tempo. Wu Jing, pare de fingir.
Volte para casa imediatamente. Seus pais. Eu pausei e pronunciei claramente as 3 últimas palavras. Estão aqui. O tom doce do outro lado da linha cessou abruptamente. O mundo pareceu ser colocado no mudo, alguns segundos de silêncio mortal. Então, dengue! Um baque abafado misturado com o som de algo caindo veio abruptamente do fone. Em seguida, veio o grito repentino e descontrolado de Wu Jing, cheio de horror e incredulidade. A voz era tão estridente que quase perfurou meus tímpanos. O quê? Pai? Mãe? Gao Xian, você? O que você fez? O que você mostrou a eles? Após o grito, houve uma confusão completa. Sílabas quebradas e incoerentes, acompanhadas por respirações pesadas e rápidas. Impossível! Você está mentindo para mim! Gao Xian, seu bastardo! Você! Espere só, eu já volto! Espere por mim! A voz estava cheia de medo histérico e fúria desesperada. O telefone foi desligado com força, restando apenas um tom de descagem rápido. Eu guardei meu celular, coloquei de volta no bolso. Na sala de estar, a poeira ainda não havia assentado completamente, e os fragmentos de cristal brilhavam com uma luz fria sob as luzes. Zhang Aizhen ainda estava encolhida na cadeira. Seus olhos estavam vazios e seu corpo tremia intermitentemente. Wu Jianguo estava apoiado na mesa, respirando fundo. Seu peito subia e descia violentamente, cada respiração acompanhada por um som sibilante de dor. Ele encarava fixamente a pilha de destroços de cristal no chão, como se fosse a estátua quebrada de sua filha. O construtor da fortaleza havia se tornado parte das ruínas. O tempo em silêncio mortal e respirações sufocadas. Rastejou minuto a minuto. O ar estava cheio do cheiro sufocante de cinzas e do gosto salgado das lágrimas. E o ranço azedo do desespero fermentando em silêncio. Cada segundo parecia uma eternidade. Finalmente, ouviu-se movimento do lado de fora da porta. Não era o som calmo da chave girando na fechadura, mas sim um baque surdo, como se um corpo tivesse se chocado com força contra a porta. Em seguida, o som metálico da chave arranhando a fechadura, várias vezes sem acertar o buraco, acompanhado de um suspiro abafado, quase um soluço. Asterisco tapa, tapa asterisco. A porta finalmente foi aberta com violência. Wu Jing irrompeu. Estava em um estado deplorável. O cabelo comprido, cuidadosamente penteado, estava solto e desgrenhado. Algumas mechas úmidas grudavam na testa e na nuca suadas. A maquiagem impecável no rosto estava completamente borrada. O delineador escorrido formava 2 sombras escuras e grotescas. A sombra dos olhos estava borrada, o blush espalhado por todo o rosto e a base sulcada por rastros de lágrimas, revelando a palidez da pele por baixo. O elegante casaco de lã merino cor de creme, que ela usava quando saiu de casa esta manhã, agora estava torto em seu corpo, com 2 botões abotoados incorretamente. Havia uma grande mancha escura de café na lapela. O mais chocante era a meia calça na perna esquerda, rasgada do joelho à coxa. Um rasgo longo e grotesco, revelando a pele arranhada por baixo. Ela parecia um animal encurralado à beira de um precipício, com os olhos cheios de pavor extremo, loucura e uma insanidade à beira do colapso. Ela nem se preocupou em trocar de sapatos. Os saltos finos e pontudos estavam cobertos de lama e pisavam no chão de mármore impecável, deixando pegadas sujas e desordenadas. Pai! Mãe! Ela gritou com a voz rouca e quebrada. Os olhos percorreram freneticamente a sala de estar, dirigindo-se primeiro aos pais. Então, seu olhar encontrou o rosto abatido e inexpressivo de Wu Jianguo, e os olhos vazios de Zhang Aizhen, ainda cheios de lágrimas. O tempo pareceu congelar. A expressão complexa no rosto de Wu Jing, misturando terror, raiva e um toque de esperança, ao encontrar o olhar dos pais, foi como uma pintura banhada em ácido sulfúrico. Instantaneamente distorcida, derretida, finalmente se fixando em um desespero total, como a morte. A corda que a sustentava à força se rompeu em seu corpo com um estalo. Mãe! Um som quebrado escapou de sua garganta. Com um soluço, ela cambaleou para frente, inconscientemente tentando se jogar em Zhang Aizhen em busca de refúgio. Não me chame de mãe! Zhang Aizhen levantou a cabeça bruscamente. Como se tivesse sido mordida por uma cobra venenosa, soltou um grito agudo e estridente. Ela olhou para Wu Jing, seus olhos não mais cheios de carinho. Não mais cheios de orgulho, mas cheios de um ódio amargo, dor e uma total estranheza, após ter sido humilhada e traída. Como se estivesse olhando para um monte de lixo sujo, ela levantou a mão trêmula e apontou para Wu Jing, a ponta do dedo quase tocando o nariz de Wu Jing.
Eu não tenho uma filha tão desavergonhada como você. Vá embora. Saia daqui. Vá embora. A voz era aguda como vidro raspando em metal, cheia de um ódio que destruía tudo. Wu Jin foi completamente atordoada por essa rejeição repentina e cortante da pessoa em quem mais confiava. A cor do sangue desapareceu de seu rosto em um instante, seus lábios tremiam, seu corpo cambaleou violentamente, e aqueles saltos malditos escorregaram. Ela caiu no chão como um tronco cortado, sem amortecimento. Seus joelhos e cotovelos atingiram o chão de mármore frio e duro, produzindo um baque abafado e doloroso. A meia calça rasgada foi instantaneamente manchada de sangue escorrendo do joelho. Ela nem se importou com a dor, apenas caiu no chão, desamparada. Levantou a cabeça, as lágrimas misturadas com a maquiagem borrada jorravam abundantemente, olhando desesperadamente para sua mãe, e depois se virou para seu pai, soltando um gemido de lamento. Pai, não é assim, me escuta. Wu Jiangu finalmente se moveu. Ele lentamente, e com extrema dificuldade, virou a cabeça, movendo o olhar dos pedaços de cristal no chão para sua filha caída. O olhar era pesado, como duas montanhas de gelo caindo sobre ela, sem raiva, sem questionamentos. Apenas um vazio completo, um frio mortal e uma vergonha densa e sufocante. Ele abriu a boca, como se quisesse dizer algo, mas no final nenhuma palavra saiu. Apenas fechou os olhos com força. Como se olhar mais uma vez fosse uma tortura insuportável. A mão que ele segurava na borda da mesa tremia violentamente devido ao excesso de força, com as veias saltando no dorso da mão. Seu corpo vacilou e a outra mão cobriu repentinamente a região do coração, uma expressão de extrema dor aparecendo instantaneamente em seu rosto. Ele curvou-se, respirando com dificuldade, e gotas de suor frio do tamanho de ervilhas brotaram em sua testa. Lao Wu! Lao Wu! O que foi? O grito de Zhang Aizen se transformou instantaneamente em terror. Ela não se importou mais com a filha no chão e correu para o lado de Wu Jiangu, apoiando seu corpo vacilante com urgência. Sua voz estava cheia de soluços. O remédio! Seu remédio para a pressão! Rápido! Pegue o remédio! A fortaleza desabou completamente, até as ruínas tremiam violentamente. Eu olhei para Wu Jin, chorando desamparada no chão. Olhei para Wu Jiangu, curvado de dor. Olhei para Zhang Aizen, em pânico, olhei para toda aquela bagunça. A superfície gelada do meu coração finalmente ondulara um pouco. Não eram ondulações, era aridez após a poeira assentar. E uma pitada de libertação. Chega! Eu me levantei, sem hesitação, e fui até a porta. Peguei a pasta pendurada no cabide e retirei um documento encadernado. Na capa branca estavam impressos alguns caracteres frios em negrito, asterisco acordo de divórcio asterisco. Caminhei de volta para a mesa de jantar com ele. Sem olhar para a pessoa no chão, nem para o Jiangu, sofrendo, nem para Zhang Aizen, em pânico. Apenas coloquei levemente aquele acordo ao lado da pasta de papel craft aberta, que continha todas as provas. Isto é um acordo de divórcio, divisão de bens. Consultei um advogado. É justo. Minha voz surgiu em meio ao choro e respiração ofegante, ainda firme. Sem um traço de hesitação. Não tenho muitas coisas. Vou me mudar hoje à noite. Esta casa é sua. Meu olhar pousou no rosto de Wu Jin, que estava no chão, coberto de lágrimas e sangue. Seus olhos estavam completamente vazios e desesperados. Parei por um segundo no rosto de Wu Jin. Acabou entre nós. Depois de dizer isso, não hesitei. Virei-me, fui até a entrada, abri o armário de sapatos, peguei meus tênis favoritos, troquei os chinelos com movimentos rápidos e precisos. Abri a porta. O vento gélido da noite de inverno entrou instantaneamente, trazendo consigo um ar de liberdade. Não olhei para trás. Dei um passo para fora desta prisão que antes chamava de lar. Atrás de mim, ouvi o chamado choroso de Zhang Aizen. Lao Wu, aguenta firme. Eles estão chegando. Era a voz dolorosa e reprimida de Wu Jiangu, e o choro desesperado e explosivo de Wu Jing, reprimido ao extremo. Um choro de partir o coração, cheio de desespero e remorso infinitos. A porta se fechou suavemente atrás de mim, isolando dois mundos. O vento gélido cortava meu rosto como uma lâmina de gelo, trazendo uma lucidez pungente. A porta pesada atrás de mim isolava o colapso e o choro lá dentro, e também isolava completamente o passado. Liguei o carro. O ronco grave do motor se juntou ao fluxo incessante de carros da noite da cidade. No espelho retrovisor, a casa iluminada encolheu rapidamente, transformando-se em um ponto de luz indistinto, desaparecendo na esquina.
Em vez de ir direto para o apartamento alugado, o carro virou em uma alameda relativamente tranquila e acabou parando ao lado de uma loja de conveniência 24 horas. Abaixei o vidro da janela do carro. O vento frio entrou. Dissipou o último vestígio do aroma da casa que restava no carro. Eu precisava de algo real, como uma xícara de café fumegante, para confirmar essa liberdade tão real que beira o irreal. A luz da loja de conveniência era branca e ofuscante. Empurrei a porta. A campainha tocou monotonamente. Din-dom. O vendedor era um jovem, que estava entediado mexendo no celular. Pedi o café preto mais barato. Sentei-me sozinho em um banco alto perto da janela, olhando para os faróis dos carros que passavam ocasionalmente do lado de fora. A tela do celular acendeu. Era uma mensagem do WeChat do meu amigo Lao Shen, um arquivo compactado, com o título Relatório Preliminar de Auditoria Fiscal da Empresa de Wang Zimin. Foco nos pontos principais, seguido de uma mensagem de voz. Aqui está o que você queria. Acabou de sair do forno. Está quentinho. Aquele safado realmente tem sujeira debaixo do tapete. Emissão de notas fiscais falsas, transferência de lucros. Isso é o suficiente para ele se dar mal. Já organizei toda a cadeia de evidências para você. Como usar? É com você. Cliquei no arquivo e examinei rapidamente aqueles números frios. E os termos profissionais. Lao Shen é da área de auditoria e tem muitos contatos. Depois que descobri o aperto de mãos entre o Jing e o Wang Zimin, não planejei ficar apenas no nível moral. O forte desmoronou. A escória também precisa ser limpa. O café estava muito quente e amargo. Desceu pela minha garganta, mas trouxe uma estranha sensação de calor e força. Bebo lentamente. Meu olhar varreu a rua silenciosa lá fora. As engrenagens da vingança começaram a se encaixar e girar sob o impulso calmo. Alguns dias depois, no centro do CBD, embaixo do edifício Engmal. Era um pouco mais de 5 horas. O fluxo de pessoas estava começando a aumentar. Eu estava sentado do outro lado da rua, em um carro preto discreto. No banco do passageiro, havia um envelope de papel craft. Dentro, havia cópias do relatório que Lao Shen me deu. E algumas fotos cuidadosamente selecionadas que comprovavam claramente a relação entre Wang Zimin e Wu Jing. Meu alvo não é ele. Meu alvo é outra pessoa. Às 2h10 da tarde, uma mulher saiu pela porta giratória do prédio. Ela vestia um casaco comprido de penas bege e um cachecol cinza. Ela parecia ter 30 e poucos anos. Havia um toque de cansaço em seus olhos, mas ela tinha uma atitude elegante. Ela é Li Wei, a esposa de Wang Zimin. Uma vítima igualmente enganada. Trabalha no departamento de controle de riscos de um banco. Dizem que tem uma personalidade muito forte. Lao Shen me ajudou a confirmar que o horário de saída dela é às 5 horas. Abri a porta do carro e saí. Atravessei a rua rapidamente e parei quando Li Wei estava prestes a subir os degraus. Senhora Li Wei, sobre seu marido Wang Zimin, acho que você precisa ver isto. Ela pegou o envelope hesitante e tirou o conteúdo. Quando seus olhos pousaram na foto de cima de Wang Zimin e Wu Jing na frente do hotel, sua expressão mudou instantaneamente. Ela folheou rapidamente. Quando viu os extratos bancários e as notas ambíguas, seus dedos apertaram os documentos com força, e seus nós dos dedos ficaram brancos. Quando ela chegou à página de resumo do relatório de auditoria fiscal, sua respiração ficou visivelmente mais pesada. O sangue sumiu do rosto, restando apenas um branco pálido e frio e uma espécie de raiva reprimida, completamente acesa. Tudo isso é verdade. Ela ergueu a cabeça bruscamente para me olhar. A voz estava tensa como uma corda de arco prestes a se romper, o olhar afiado como uma faca. Fotos e extratos bancários. Experienciei em primeira mão, relatórios fiscais, pausei na assinatura. A fonte é confiável. Você mesmo pode verificar. Meu tom não tinha nenhuma intenção de inflamar. Apenas declarar os fatos. Li Wei olhava fixamente para as coisas em suas mãos, o peito subindo e descendo violentamente. Segundos depois, ela respirou fundo e, ao erguer a cabeça, toda a hesitação e dor em seus olhos foram substituídas por uma determinação quase cruel. Ela colocou os documentos de volta no envelope com cuidado, apenas segurando-o com os dedos, que se destacavam devido à força. Senhor Gao. Ela me olhou, a voz excepcionalmente calma, mas carregando um presságio de tempestade iminente. Obrigada. Eu me lembrarei desse favor. Ela não disse mais uma palavra, segurando aquele envelope como se estivesse segurando uma bomba prestes a explodir, virando-se e caminhando alguns passos. Com passos firmes,
mas carregando uma aura de determinação implacável, entrando novamente nas portas giratórias frias do edifício Engmal. Eu sabia que o pavio havia sido aceso. Nos dias seguintes, tudo permaneceu calmo, mas correntes subterrâneas agitavam-se sob a superfície tranquila. Mudei-me para um apartamento de solteiro alugado e comecei uma vida completamente nova, cuidando dos negócios da minha empresa durante o dia e organizando os documentos relacionados ao divórcio à noite. Os advogados foram muito eficientes. O Jin parecia ter perdido completamente o rumo. Quase não houve objeções às minhas condições. A divisão de bens foi clara e transparente, e a parte que me pertencia foi transferida sem falta. A casa que carregava toda a miséria logo foi colocada à venda por uma imobiliária. Ocasionalmente, recebia mensagens de Wu Jing, desde maldições e questionamentos histéricos no início até súplicas incoerentes depois. Lamentos e tentativas de explicações. Essas explicações, diante de provas irrefutáveis, eram pálidas e ridículas como um roteiro de terceira categoria. No final, restou apenas um silêncio vazio e desesperado. O número dela, assim como o de seus pais, já havia sido adicionado à minha lista negra. As ruínas após o colapso da Baolei não tinham mais nada a ver comigo. Naquela tarde, fui ao banco para concluir a última transferência de ativos. O sol quente do inverno em Nandi entrava pelas enormes janelas panorâmicas, e o ar estava cheio de um cheiro frio e mundano de desinfetante e dinheiro misturados. Tudo correu bem. Ao sair da porta do banco, meu celular vibrou. Era o velho Shen. Alô. Atendi. Xiangui, rápido. Veja o grupo local de fofocas. E as manchetes da cidade. Explosivo. Aquele neto de Wang Zimin se deu mal. Haha, que alívio. A voz do velho Shen carregava uma alegria reprimida. Schadenfreude. Cliquei no link que ele me enviou. Era um vídeo filmado por um transeunte com um celular. O local era no andar de baixo do edifício Engmal. A hora mostrava que era meia hora. O vídeo estava um pouco tremido, mas a imagem era clara. Vi Li Wei, vestindo um uniforme de bancária e com o rosto pálido, agarrando a gravata de Wang Zimin como uma leoa furiosa. Wang Zimin estava em um estado lastimável, com o cabelo despenteado e os olhos tortos, com arranhões visíveis no rosto, tentando se libertar das mãos de Li Wei. Wang Zimin, seu monstro, escória, cachorro ingrato, a voz aguda de Li Wei perfurou a tela. Carregada de ódio e humilhação infinitos, usando o dinheiro da sua mãe para bancar prostitutas e ainda falsificando as contas. Se você quer morrer, não me arraste junto, ela gritou enquanto dava um tapa forte no rosto de Wang Zimin. O som nítido do tapa era claramente audível através da tela. Onde está aquela vadia chamada Wu Jing? Deixe-a sair. Hoje eu vou rasgar vocês dois, esse casal de cães e cadelas. Li Wei não se importou nem um pouco com a imagem, chutando e socando Wang Zimin. Os saltos finos de seus sapatos de salto alto atingiram na canela várias vezes, fazendo-o render os dentes e gritar de dor. Mas ele não conseguia se libertar de jeito nenhum. Uma multidão de espectadores rapidamente se reuniu, apontando, comentando e discutindo. A lente do celular piscava sem parar. Rápido, esse não é o Sr. Wang da empresa 20. Uau! Sendo espancado pela esposa na rua por ter um caso e sendo pego em flagrante. TSK. Bem feito. Olhe para ele, todo certinho normalmente. Quem é aquela mulher? O Jing parece familiar. Ela trabalha na empresa 20, certo? Eu ouvi antes que ela era bem pura. Que nojo! Não se pode julgar as pessoas pela aparência. O vídeo terminou com Wang Zimin sendo chutado no chão por Li Wei, encolhido como um cachorro morto, cercado pelas lentes dos celulares da multidão. Em seguida, havia algumas capturas de tela. Uma delas era de um post explosivo feito por um blogueiro de relacionamentos local bastante famoso, com um título sensacionalista. Chocante! Executivo da empresa 20, Wang Zimin, tem um caso com sua subordinada, Wu Jing, durante o casamento e transfere bens para falsificar as contas. Sendo vingada pelo cônjuge traído na rua, listando detalhadamente as fotos ambíguas de Wang Zimin e Wu Jing, borradas. Mas pessoas familiarizadas podem reconhecer à primeira vista capturas de tela de algumas transações bancárias e informações internas sobre os graves problemas fiscais da empresa de Wang Zimin. A área de comentários explodiu completamente, xingando Wang Zimin. Escória humana, não um verme. Zombando de Wu Jing, aparentemente pura, mas secretamente libertina, não. Sendo uma terceira pessoa conscientemente, esmagadoramente
A popularidade subiu instantaneamente para o top 3 das pesquisas locais. Outra captura de tela é da área de denúncias anônimas do fórum interno da empresa 20. Aparentemente já foi capturada e divulgada por pessoas interessadas. Título: Tempestade de auditoria. Wu Jing, do departamento financeiro, é levada para investigação. O escritório do gerente Wang foi lacrado. O conteúdo é curto, mas a quantidade de informações é explosiva. O laço da opinião pública e a guilhotina da lei caem ao mesmo tempo. Desligo a tela do celular. O sol de inverno brilha sobre mim, quente. Pessoas vão e vêm na frente do banco. Barulhento e cheio de vitalidade. Levanto a cabeça, semicerrando os olhos para o céu azul. Respiro fundo o ar fresco e livre. A poeira finalmente assenta. Um mês depois. Na manhã de um inverno profundo, o céu está cinzento, com minúsculas partículas de neve fria flutuando. O ar está seco e frio. Ao respirar fundo, uma clareza cortante me invade. Estou sentado no banco do motorista, com um motor. Já está aquecido, o ronco grave ecoa na garagem. No banco do passageiro está uma mochila de viagem leve. No banco de trás estão empilhadas algumas caixas de papelão para mudança. Hoje é o dia de deixar completamente esta cidade. Uma nova empresa, um novo projeto. Uma nova vida, em uma cidade costeira quente no sul, me espera. O carro sai lentamente da garagem subterrânea. As partículas de neve fria atingem o para-brisa, fazendo um som sibilante e sutil, e o movimento rítmico do limpador de para-brisa abre uma visão clara. O carro vira habitualmente naquela avenida arborizada familiar. De longe, vejo aquela casa que outrora carregou inúmeras memórias insuportáveis. Ela está solitária à beira da estrada. Uma van pequena está estacionada na porta. Vários trabalhadores de mudança vestindo uniformes de trabalho. Não consigo ver seu rosto, mas aquela postura ereta, que em todos os momentos exibia um senso de superioridade, agora parece excepcionalmente curvada e fina, como erva seca que pode ser facilmente derrubada pelo vento frio. O carro não diminui a velocidade. Passa suavemente por ele. No espelho retrovisor, a imagem fica clara. O rosto de Wu Jing está um tanto pálido, os lábios secos e sob os olhos há uma forte olheira que não pode ser disfarçada. O cabelo que antes era cuidadosamente cuidado, agora está simplesmente preso na parte de trás da cabeça. Seco e crespo, ele observa os trabalhadores carregarem aquela que obviamente é a escrivaninha de jacarandá no escritório de Wu Jiangu, da qual ele se orgulhava, com um olhar vazio e entorpecido. Várias vizinhas que passam apontam e cochicham, conversando entre si, sem disfarçar o desprezo e a alegria maliciosa em seus rostos. Wu Jing parece sentir aqueles olhares espinhosos. O corpo enrijece um pouco, instintivamente puxando o cachecol para cima, tentando cobrir metade do rosto. A cabeça está mais baixa. Neste momento, o celular no bolso de Wu Jing toca. Ele hesitantemente o pega e olha para a tela. Naquele instante, em seus olhos vazios e entorpecidos, uma luz extremamente rara, extremamente fraca, acende-se. Como um afogado vendo um pedaço de palha flutuante. Ele quase treme ao tocar no botão de atendimento, com uma súplica quase humilde. Alô, mãe, sua voz transmite através do ar frio, vagamente, com amargura e uma tentativa cautelosa. No espelho retrovisor, não consigo ver a cena do outro lado da linha, mas vejo claramente que aquela tênue luz que acabará de se acender no rosto de Wu Jing se extinguiu completamente menos de 2 segundos após a ligação. Sua expressão congelou instantaneamente, e então desmoronou como uma máscara de gesso quebrada. Desespero, desespero profundo. Ele é novamente engolido por ele. A mão que segura o celular cai sem forças, deixando a máquina fria grudada na orelha. Parece ainda haver repreensões vagas e frias vindas de dentro, mas ele já não consegue ouvir. Ele apenas fica ali parado, como uma estátua desesperada abandonada na neve e no vento. Flocos de neve caem em seu cabelo seco e ombros, acumulando rapidamente uma fina camada. Aquela ligação veio de sua última fortaleza, e a fortaleza já havia fechado completamente os portões para ele. Retiro meu olhar calmamente e piso no acelerador. O carro acelera, levando aquela casa. Aquela figura curvada e desesperada, aquelas vizinhas apontando, junto com esta cidade do norte. A neve fria e o céu cinzento, todos deixados para trás.